Olá, sou Alexandre, sou médico, gastroenterologista. Ao longo da minha carreira toda eu venho buscando entender mais o ser humano e agreguei então a meditação e a constelação familiar aos meus estudos, à minha prática, porque nela também convivi com as minhas próprias dores. Hoje então eu queria convidar você a uma conversa. Cada vez mais, pessoas vêm em busca de médico para tratarem suas dores. São queixas, são sintomas que eu, como clínico, recebo muitas das vezes. Bom, algumas vezes elas vão se deparar de queixas que a gente, como médico ou profissional de saúde, não vai encontrar uma causa fisiológica, uma causa física, para justificar ou explicar este seu sintoma. A isso a gente chama hoje de distúrbios funcionais. Então você chega num consultório e aí o médico te dá um nome para tudo que você está sentindo. Enxaqueca, fibromialgia, dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, constipação, reumatismo. Bom, são muitos nomes, muitas queixas. Será que realmente isso é um diagnóstico? Diagnóstico propriamente dito é quando a gente realmente encontra uma causa da queixa, do sintoma da pessoa. Por exemplo, uma amidalite é uma infecção causada por uma bactéria na garganta. Aí o médico, um profissional de saúde, reconhece, trata com um antibiótico específico e aí sim, a infecção vai embora e seus sintomas aliviam. Os distúrbios funcionais não funcionam assim. Eles são uma complexidade de sintomas onde a causa talvez não seja o foco. O que a gente precisa entender é que sintoma e doença não é a mesma coisa e que a intensidade da dor e a gravidade também não são lineares. Deixa eu tentar fazer mais claro isso. Às vezes você chega num consultório com uma dor imensa e aí o médico, ao avaliar, por exemplo, num refluxo, faz uma endoscopia e não reconhece nenhuma inflamação no esôfago. Outras vezes a pessoa vem com pouquíssimas queixas e aí se decide pedir algum exame. E aí sim, encontram doenças graves, às vezes até um câncer. Como isso pode acontecer? É exatamente isso o foco da questão. Dor é um sintoma, não é causa. A dor está na nossa mente. Quando o paciente reconhece isso, entende que a dor está na mente, pode ficar perdido, até ofendido. Quantas vezes eu não escuto no consultório: doutor, então você está querendo dizer que tudo isso é da minha cabeça? A conclusão, meu caro, é essa mesmo. Mas isso eu não estou chamando de loucura, nem estou chamando de invenção. O que eu estou querendo dizer é que todo estímulo sensorial, o que eu vou chamar de dor, vem sim interpretado pela sua mente. E a maneira como você lida com essa dor vai ser a intensidade da dor que você vai sentir. A maneira que você lida com essa dor vai ser como ela vai representar em você. Então a gente começa a compreender que a dor é uma construção, é uma interpretação da nossa mente. Tentar entendê-la propriamente dito é algo que pode ser muito complexo, porque vai depender de fatores nossos culturais, religiosos, a maneira como a gente lida com ela, o nosso desenvolvimento neuropsicomotor na infância, enfim. Múltiplas variáveis, que achar a causa para isso, muitas vezes a gente não chega. Por exemplo, a gente percebe um sintoma, uma dor, e aí a gente começa a tentar entender essa dor ou esse sintoma. A gente nem se deu conta que a gente pulou uma parte que está latejando aqui, que é o sentir. Sentir eu não me refiro no sentimento, eu me refiro no sentido, nos nossos sentidos, os nossos estímulos sensoriais. Tato, olfato, audição, visão. São esses estímulos que chegam à nossa mente. E aí nessa mente vem aquela complexidade que eu citei. As memórias, a nossa cultura, a nossa fé, que vai interpretar, que vai construir. E o resultado final é a dor, é o sintoma. Compreender não necessariamente precisa entender. Compreender não necessariamente precisamos chegar a uma causa. Abrindo mão de teorizar demais, eu gostaria de trazer uma imagem. Afeto e dor, no fim das contas, é a mesma coisa. Vem comigo, vamos entender?
O vínculo formado lá no nosso recém-nascido, que se entrega totalmente à sua mãe, é de tal ponto que ele na sua mente nem reconhece a distinção física entre ele e a mãe. Só que a criança cresce e ela vai se individuando e vai se separando da mãe mentalmente. Essa ruptura surgem os estímulos, surge a maneira de lidar com o afeto ou a maneira de lidar com a dor. Alguns lidarão com essa dor com muito apego, outros lidarão com essa dor tentando fugir dela, assim como lidam com os vínculos afetivos com muito apego e outros lidam com os vínculos afetivos tentando fugir. Então estamos chegando ao entendimento e eu vou trazer ilustrações para ficar mais fácil. Será que você se reconhece em alguma dessas maneiras? Quem se apega demais ao afeto, ao vínculo afetivo, vai se apegar à dor. São pessoas que buscam um consultório e não conseguem mais deixar ir às consultas. Tentam se livrar das medicações, mas se tornam até dependentes dela. Algumas vezes, sem nem entender, se boicotam nesse tratamento. Tentam emagrecer e não conseguem, apesar de fazer as melhores dietas, vão à academia e não conseguem atingir os seus resultados, estão apegados, identificados. Tem esse outro extremo. Esse outro extremo é aquele que foge. Você conhece alguém assim? É aquele que se programa de ir fazer um check-up, não vai. Se matricula na academia, passa um ano inteiro só matriculado e nem comparece. Até vai no médico de vez em quando, às vezes por uma pressão de alguém. Vai na primeira consulta, fica com os pedidos e não realizam. Estes inconscientemente estão fugindo do vínculo afetivo, fugindo da dor. Ei, não se acanhe, não se sinta constrangido nem julgado. Essa maneira de lidar é você, sou eu, são todos os seres humanos. Logicamente eu trouxe os extremos para ficar mais fácil de ilustrar. O que eu venho aqui propor é algo que eu venho construindo ao longo das experiências dos meus consultórios. Sou formado há 15 anos, lido com pessoas diferentes, com queixas diferentes e como clínico sou investigador. Busquei terapias para mim mesmo. Medito já há 5 anos. A constelação familiar, nesse método fenomenológico, me trouxe muitos ganhos. E eu venho aqui propor um método para você. Esse método nada tem de inovador. São baseados em terapias já existentes, médicas e integrativas. Esse método também nada é miraculoso, porque você já entendeu ao longo da minha conversa que a capacidade de reconhecer a causa é muito complexa. Entendê-la, mais ainda. Mas podemos senti-la e, a partir daí, adquirir resultados. Resultados esses onde vão diminuir a maneira como a gente lida com a dor, a intensidade que ela se demonstra dentro da gente. Às vezes, até por sua capacidade e mérito, cessá-las. Esse método, ele consiste em meditação, ele consiste em um pouco de teoria, lógico, teoria para te ajudar como ferramenta a manter nesse processo de ajuda. E também ele consiste no método fenomenológico pela sistêmica familiar. Vão ser 4 encontros quinzenais, mais ou menos 2 horas, onde a gente vai mesclar essa teoria com meditação e a vivência sistêmica. É bacana porque vocês vão perceber que por esses métodos a gente consegue abrir mão da razão um pouco para sentir. Desse sentir, se terapeutizar. Dessa terapia, buscar a saúde. E tudo que você começou na busca de um médico. Seja bem-vindo.